E aí, gente, era nem Science aqui. Hoje a gente vai continuar nossa introdução à teologia. Aula 3 vai ser sobre, na verdade, uma parte da Suma Teológica que se chama Tratado sobre Deus. E a gente não vai, obviamente, terminar em uma aula, mas a gente vai terminar em mais ou menos 3, talvez. A gente vai, por exemplo, essa aula a gente não vai falar sobre a eternidade de Deus, nem sobre a infinitude dos seus atributos, né? No sentido de que seus atributos são infinitos, como sua bondade, amor e conhecimento, por exemplo, que é a onisciência, o poder, que é a onipotência, enfim. A gente vai tratar sobre isso posteriormente. Bom, a gente vai começar com o artigo 1, da questão 2, que diz que, na Suma Teológica, né, parece que a existência de Deus é autoevidente. Ora, diz que são autoevidentes para nós aquelas coisas cujo conhecimento está naturalmente implantado em nós, como podemos ver em relação aos primeiros princípios, né? Ele cita o Damasceno, né, teólogo, em relação a isso, né? O conhecimento de Deus está naturalmente implantado em todos. Isso a gente pode comentar do ponto de vista teológico e do ponto de vista é, genético comportamental. Aí você pode. Eu não estou citando aqui Romanos 2, mas Romanos 2 no começo fala sobre isso. A lei escrita no coração dos gentios, né? Do ser humano como um todo, né? Não só os gentios em si, mas que são todos os povos que não são judeus, né? Que todos têm a lei escrita no coração. Então Deus deu a razão humana, o intelecto humano, a forma que o intelecto humano se desenvolve no cérebro, a capacidade e a noção real de que Deus existe. Então a prova que Deus existe é, na verdade, é provável. Pô, você pode provar naturalmente pela sua consciência quando a mesma não é cauterizada pela negação desse fato. Tem razões com relação a isso. Eu sou da visão que provas ontológicas não funcionam. A de Aquino, por exemplo, tem provas ontológicas de Descartes, e vários autores filósofos, principalmente, têm as suas provas. Tem vários livros em provas ontológicas de Deus. Tem até uma do Kurt Gödel, né? Que é o logicista do Teorema da Incompletude de Gödel, que ele escreveu uma prova em relação a isso. Só que todas essas provas, elas são, no máximo, provando o óbvio. E mesmo esse óbvio, tem uma coisa que o Ronald H. Nash, que é um teólogo economista conhecido, que já passou por eternidade, ele falava que as provas ontológicas, elas são, entre aspas, person relative, que elas são relativas à pessoa, em que, cara, não é a prova que importa, é o que a pessoa acha dela, e aí é subjetivo. Ao ponto que, no fim, o que é auto-evidente, que é a existência de Deus, isso é fato, mas quem Deus é só pode ser revelado pela palavra de Deus. Então você pode, obviamente, e Romanos 1, 19 pra frente, fala sobre isso, que é óbvio que Deus existe. O ser humano não deveria naturalmente negar um fato, e como esse fato é provado pelos efeitos da criação, né? E não vai dizer, né, que você vê a natureza criada, você vê o universo, você vê todas as estrelas, você vê coisas na física, na química, na matemática, e você vê que é óbvio que Deus existe, né? Mas o ponto é que também o que você pensa ou não disso não muda o fato. Porque o fato de Deus existir ou não na sua mente não muda o fato que ele existe ou não. No caso, obviamente, Deus existe. Eu, pessoalmente, acredito nisso pela fé. Eu creio que só pela fé que você consegue acreditar nisso. Só que essa fé não é irracional. Ela é racional, porque a fé é algo que é palpável na Bíblia. Algo que eu posso verificar gramaticalmente e que pela fé eu acredito que Deus escreveu. Então a fé é o componente necessário, mais necessário para você realmente crer e estudar teologia e aprender sobre Deus. Porque obviamente sem
sem a Bíblia, você vai entrar no reino da especulação. Então seria uma ciência especulativa. Ou seja, cada um ia falar o que pensa, iam chegar talvez a um passo ali da verdade, assim, 0,001%, mas nunca eu entender de fato. Por exemplo, que Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível você olhar pra duas estrelas e é, tipo, entender isso pelas criação, mas a criação prova que Deus existe, isso é um ponto. E também prova a questão moral, né? Porque se Deus existe, então tem uma questão moral, tem um ser perfeito que não gostaria que eu fizesse algo que é contrário ao que é perfeito. É pecado. Então, a existência de Deus provoca nas pessoas uma questão moral. Na verdade, até o R.C. Sproul vai falar que ele teve num debate, que ele participou, em que as pessoas, elas estavam no debate, eram todos de uma linha acadêmica filosófica. No final, ele disse que vocês não acreditam não somente por questões de ciência e coisas do tipo, mas pela questão moral. Porque a questão moral da existência de Deus, na verdade, implica algo moral em nós. E em vocês, no caso, ele estava falando. E é isso que você tem medo. Porque se Deus existe, então quer dizer que você tem uma questão moral que o pecado, obviamente, não vai querer que exista. Então, esse é um ponto importante. Eu acho que é uma visão relevante em relação ao ateísmo, né? E aí, eu tô citando o livro que ainda não foi publicado, né? Do volume 7 dos Resquícios da Natureza Divina, que eu vou publicar ainda. A citação usada como base aqui, para essa objeção, que eu aqui não vai citar, né? É omnibus cognitio extendi Deus naturale est incerta. Em que cognitio tem a ver com a cognição humana, a mente humana. E essa questão de você ter, da parte de Deus, uma inserção cognitiva, e aí eu cito o termo genética comportamental, né? Porque, obviamente, quem criou a genética é Deus, né? Não me diga. É óbvio que se Deus criou tudo, ele criou a genética comportamental do ser humano e de todas as espécies. E que, naturalmente, essa questão da razão humana ser capaz de olhar para as coisas criadas e crer em Deus é óbvia, né? Então já é inserido no ser humano genético-comportamentalmente isso nele, sem ninguém ensinar ele. Tem várias coisas genético-comportamentais. Então ele tá falando de uma questão de capacidade inata e que naturalmente toma efeito cognitivamente em sua consciência. Obviamente, por mais que a gente tenha a genética relevante nesse contexto, genética em questão do ser humano como um todo. Todo mundo tem mente, já tem isso inato. Porém, você pode cauterizar sua mente. O comentário de Calvino cita dessa forma, né? Comentário em Romanos 1,19, né? Pode cauterizar sua mente. Cauterizar o quê? Você pegar fogo, ou num pedaço de carne, e aí a cauterização vai vir pelo fogo, né? Você tá tendo uma ferida e você tá curando com fogo, né? Você tá cauterizando, né? Nesse sentido. Qual que é esse texto, né? E do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E esse é o ponto em si. Calvino, no comentário dele, Romanos, fala com detalhes, né? Que detém a verdade em injustiça. Ou seja, que sabe a verdade, genético-comportamentalmente, em que é inato. Não é uma coisa que se aprende pelos outros, necessariamente. Pode aprender sozinho isso. Só que detém a verdade e a injustiça. Ele detém essa verdade, mas pecado impede que o ser humano chegue a Deus por si mesmo, né? Porquanto o que de Deus pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou que suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto como seu eterno poder ou divindade se entende claramente pelas coisas criadas. Ou seja, vem das coisas criadas, você já pode entender que há uma causa primária, né? Chamada nesse contexto filosófico de Aquino, que ele está usando Aristóteles também nesse contexto e Platão, da causa primária ou causa primária eficiente. Você não precisa disso exatamente para conceber isso. Como eu disse,
a Bíblia é o suficiente para a fé cristã de forma completa. Porém, essa visão da causa primária suficiente é muito importante aqui e não está errada. Óbvio que teve uma causa primária eficiente. Você pode usar outros termos. É só uma questão linguística de termos. É só uma questão de termos que você usa. Mas e você pode conceber que existe um ser eterno e divino. Divino significa que ele é a parte de toda a criação. Os anjos não são divinos, porque eles são criaturas, né? Então, todo ser criado, ele é um ser que é, obviamente, imperfeito e totalmente à parte, né? Separado do que o que é chamado de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no caso, moralmente, as pessoas são inexcusáveis pelas ações que elas tomam, porque de fato vamos supor que não existisse, aí de fato elas fariam o que ela quisesse. Mas o fato que existe um ser perfeito quer dizer que, obviamente, ele julgaria as pessoas, suas criaturas, né? Que por sinal ele ama, né? Ezequiel 33, que é 11, mas vai falar sobre como Deus não quer que o ímpio morra. Pelo contrário, que ele se converta e viva. O desejo de Deus é que todos se convertam. Mas nem todos se convertem. A maioria não se converte, né? A maioria não aceita. A humanidade está debaixo do pecado, né? Romanos 3:23. Todos pecaram, caíram da graça de Deus, né? Estão destituídos, né? Então, esse é um ponto importante. O pecado que faz as pessoas deterem a verdade, que é óbvia, em injustiça. E o contexto também é importante, histórico. Porque dependendo do contexto histórico que você tá, essa verdade vai ser detida em injustiça muito mais fácil, né? Realmente, seu ambiente, ele te ensina exatamente o contrário do que a Bíblia ensina, né? Então, você vai numa universidade, todo mundo... Você vai num curso de biologia, até pessoa... Nem vou pedir perdão, mas é óbvio. Qualquer pessoa que estuda física, biologia e astronomia, ela ser cristã não altera em nada. Você vai ler o mesmo livro, vai ter o mesmo professor, não muda nada. Só que por algum motivo, as pessoas nessas áreas tenham, e você é cristão, você tem algum problema. Que não faz sentido, porque não afeta a área em nada. Você vai fazer as mesmas equações, você vai ler os mesmos livros e não vai afetar nada. A sua fé, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, você está estudando a criação de Deus ao estudar química, física, matemática. Então, é mais o ambiente que faz as pessoas deterem mais a verdade e a injustiça do que as pessoas em si. Enfim, não glorificaram Deus, nem lhe deram graças, né? Seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato escureceu. Aqui é um ponto. Aqui é inspirado por Deus, né? Essa passagem. Que é bíblica, né? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? E 1 Coríntios vai falar mais sobre isso. O capítulo 1 e 2. Só que o ponto é que... Imagina alguém se dizendo sábio, se dizendo entendido. Se tornar louco. É um idiota, né? É o termo. Que se algo é verdade, você acredita numa mentira, você tá sendo uma pessoa maluca. Só que essa foi a questão intencional da parte de Deus. E fosse pela loucura da pregação, né? Que é o que vem com 1 Coríntios 1 e 2. Que pela loucura da pregação que o evangelho seria propagado, né? Então, não é pelo mérito humano, né? É uma questão de muita humilhação também. Você tem que se humilhar perante Deus pra você poder adquirir a sabedoria que ele tem, né? Que ele partilha com nós pela sua graça, na verdade. Que ele tem no sentido de que ele partilha parte, assim, finita e pequenininha. Que, obviamente, que Deus é, obviamente, infinito em sabedoria, em conhecimento, sobre tudo. Então, o primeiro ponto que Calvino discute em Romanos é sobre como os homens detêm a verdade e a injustiça, e a da Vulgata, a versão em latim da Bíblia do Jerônimo, fica que veritatem dei injustiça detinente. Então, eles detêm, veritatem, né? A verdade de Deus em injustiça.
Esse termo injustiça em latim é muito importante, porque é ele que forma o termo em português. Em outras versões de outras línguas da Bíblia, esse termo pode ser outro. Então isso é relevante. E o que isso significa? Que alguém pode cauterizar a sua mente, mentindo para si mesmo, de forma a criar uma ilusão, né? Uma ilusão de que Deus não existe, ou pior, que ele existe, mas isso não significa nada pra vida da pessoa, né? E a questão, se Deus existe, qual a implicação moral disso? Primeiro, que existem absolutos morais. Se existe um ser perfeito, ele que deveria decidir. O ser humano deve ou não fazer. Então, se existe um ser perfeito que deve decidir o que suas criaturas imperfeitas têm que fazer, até pro bem delas, então, obviamente, seria uma imbecilidade não obedecer. Um ser perfeito, onisciente e onipotente, né? Não, somente a questão da onisciência, porque Deus sabe tudo. É infinitamente, de forma completa, tudo que é possível saber sobre matemática. Então, o ser humano, ele não chegou nem perto, assim, 0,0000 alguma coisa por cento do que é possível saber do que, obviamente, Deus sabe, porque Deus é infinito. Então, Deus é infinito em todos os assuntos, em todos os temas. Então, normalmente as pessoas têm uma noção de que você tem a fé e a ciência separadas. Embora a ciência estuda a criação, né? Física, química e blá blá blá. Biologia. Então está dizendo que a fé que crê em Deus, que estuda, aprende sobre o que Deus revela sobre si mesmo, que isso é divorciado do que ele criou, não, não tem lógica, cara. Fé e razão não se conflitam para alguém que realmente, de fato, entende Gênesis 1. Deus criou tudo, tudo era bom, então eu que estudar tudo que Deus criou é algo bom. Bom até para ponto de vista de funções de produção e prosperidade do mundo, né? Que em relação a avanços na ciência que produzem o avanço na economia e na sociedade. Que é uma coisa que na história a gente vê como importante. Eu já falei sobre isso no curso de economia do canal. Então, ele é óbvio, né? Quando o efeito nos é mais conhecido, e sua causa, a partir do efeito, prosseguimos para o conhecimento da causa. Então, ok, tô olhando pro universo, esse é o efeito. Posso dizer qual é a causa? Você pode dizer que existe uma causa, mas não qual é. Exatamente, obviamente. Obviamente precisa de alguma coisa que fez aquilo. As coisas não aparecem do além. Tem que ter alguma coisa que. Tem algum processo, alguma coisa que aconteceu. E a partir de todo efeito, a existência de sua própria causa, né, pode ser demonstrada desde que seus efeitos não sejam conhecidos. Porque como todo efeito depende de uma causa, se o efeito existe, a causa também deve existir. Isso é óbvio, né? Então você vê, sei lá, um celular, você sabe que alguma indústria que construiu aquilo. Não veio do além. É o mesmo princípio. Só que esse princípio não é suficiente. Isso aqui tem base em provas ontológicas, né? Então a primeira causa é uma coisa, a forma mais fácil de você entender isso. Só que esse negócio de primeira causa não é suficiente. Não tem como ser suficiente nesse contexto. No geral, provas ontológicas, né? Da existência de Deus, elas são no mínimo limitadas ou inúteis. Embora eu curta, obviamente, aprender sobre elas. Pessoalmente. Curto filosofia, obviamente, também. E aí, no Q2 ainda, artigo 2, ele vai falar sobre essa questão, né? Em relação aos efeitos e manifestação da sua causa. Então, o efeito em si não ensina sobre a sua causa. Então, eu posso ver na prática o universo, eu posso crer que houve uma causa, mas o efeito não ensina os pormenores, né? Os detalhes. Que aqui não quer dizer o que Romanos 1,19 obviamente diz, é que é óbvio que você consegue inferir a existência de Deus pelas causas da criação e também o ponto de vista moral que isso implica, que existe um ser perfeito e que existem absolutos morais que você deve seguir, que é um ser perfeito que partilhou conosco a Imago Dei, né?
a imagem de Deus em nós. Ele vai pedir dos seus seres que eles cumpram esse propósito de viver é, pra glória de Deus, né? Pra viver de uma forma que é longe do pecado, que seria. Tudo que é pecado é algo que é contrário ao que é bom, algo que é contrário, é perfeito, algo que é contrário ao que Deus é, né? Que é amor, que é bondade, justiça também, né? Então, um ponto é que tem uma implicação moral em relação a isso. E aí, Hebreus 11, por exemplo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, obviamente, é algo que você não vê, que você não tem provas cabais. Ela é a prova em si. Você não precisa de uma prova e não, fé não teria sentido, né? Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, se lê Gênesis, você acredita em Gênesis. Se você não acredita, você não tem fé. É simples. Porque a fé vem de Deus, né? Ela é monergista e vem da graça de Deus, e não do ser humano. Esse é um ponto que veremos posteriormente, né? Ou não é feito daquilo que é aparente. Aí tem as 5 vias de Aquino, que é a prova ontológica dele principal, assim, mas ele vai desenvolvendo melhor ela posteriormente em outras partes da Suma Teológica. E a primeira e a segunda são mútuas aqui, né? Que é a questão do primeiro movimento, né? Então você tem o movimento primário, em que unido a isso você tem a causa eficiente, né? A causa eficiente primária. Deus causou todas as coisas, criou todos os animais, criou todo o mundo e criou todo o universo, né? Os quasars, buracos negros, criou a Via Láctea, criou as leis com relação à gravidade, com relação a questões associadas às leis de conservação de energia e massa, tudo são leis criadas por Deus. Em um curto espaço de tempo, por sinal. Embora, se você for ler Gênesis, você tem que crer que, por exemplo, umas questões já existiam. Por exemplo, Deus se movia sobre a face das águas, né? Em Gênesis 1 ao 3. Isso significa que tinha água. E água não fica no além. Tipo, a terra era sem forma e vazia. Então tinha uma estrutura ali e obviamente já existiam algumas coisas óbvias. Então, Deus se movia sobre a face das águas, já tinha átomos, é, já tinha água, né? Então, já tinha hidrogênio, já tinha oxigênio, já tinha várias questões ali. E provavelmente estava sobre corpo rochoso, informe, que era até que obviamente implica diversos elementos já ali prepostos, que obviamente Deus criou. E aí, Deus cria a luz primeiro, né? Com as regras em relação à luz, que a gente pode ver na relatividade. A relatividade, ela só explica, por exemplo, de Einstein, ela só explica Deus criou em Gênesis 1. Em relação à luz, por exemplo, e em relação a coisas, implicações das coisas criadas, né? Na relatividade geral, em relação ao quarto de criação do universo como um todo, né? As estrelas, as galáxias, tudo. Óbvio que Deus criou, né? Do ponto de vista bíblico. Você tem a causa eficiente de tudo. E a parte terceira, parte 3, é a questão do que é possível e necessário. Na possibilidade e da necessidade de um criador. A quarta é sobre graus associados a essa criação, que você pode encontrar nas coisas criadas. Então, você vê graus em que você pode ver uma uniformidade nesse contexto. E a sua governança sobre o mundo também é um predicado em relação a você ter um ser criador que rege de uma forma eficiente o mundo, né? Aí vai ser dito em Colossenses, né? Qual é sobre Cristo, né? Em relação a isso. Qual a imagem do Deus invisível, imagina de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, tá no plural, né? Então implica o universo. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, tudo. Tudo foi criado por ele
Ponto. E para ele, ou seja, o fim do universo é Cristo. Da criação do universo. E do ser humano é glorificar Cristo. Esse é o fim da criação e é o fim do ser humano. Se ele não viver para a glória de Deus, e quem vê o Pai vê o Filho, né? Alguém não viver para glorificar o Filho, para glorificar Cristo, imitando a Cristo nas suas ações, então essa pessoa, ela se constitui um inimigo de Deus, né? De certa forma, né? Que é estranho. Como você vai ser inimigo daquele que te criou e que, por sinal, não só criou, mas também rege a criação constantemente. Sem parar. Ponto de vista contínuo, eterno, né? Então, se Deus parar de cuidar do mundo da forma como ele cuida, aqui está escrito que ele é antes de todas as coisas e as coisas, por ele todas as coisas subsistem, né? Ou seja, é como o termo subsiste nesse contexto, no original, e até do ponto de vista, até do português você já consegue entender isso, né? Mas tem a ver com fundação, né? Em que não é que alguém colocou uma fundação e foi embora, mas se alguém não continuamente manter essa fundação é, de forma funcional, tudo se desfaz e se quebra. Ou seja, toda a existência se desfaria caso Deus não continuasse subsistindo a sua criação. Então isso é bem importante. Então Deus não fez o mundo e foi embora. Ele age sobre o mundo constantemente. Esse é o ponto da Via Quinta de Aquina. Embora você não precise dessa prova, é pela fé. Essa é a realidade. Até o Aquino concordaria nisso, porque em questões posteriores, ele mostra que a razão humana não pode chegar até Deus, né? Tem a questão da imutabilidade. Então, Malaquias 3:6, porque o Senhor não muda, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso, na verdade, é óbvio, né? Até pela razão humana você já pode conceber isso. É óbvio que porque Romanos 1:19 falou que é óbvio que pela razão humana é possível conceber a existência de Deus, sua eternidade, e sua eternidade predica sua imutabilidade. Então predica que Deus não pode mudar. Que teria que ser um ser perfeito. Como a gente vai ver, né? Mais posteriormente. Aí você vê esse texto, por exemplo, Gênesis 6:6. Então Deus arrependeu-se, e você vê esse termo em várias passagens, de ter feito homem sobre a terra e pesou em seu coração. Esse arrependimento, até do ponto de vista, se você não analisar linguisticamente, é óbvio, é o antropomorfismo. É uma forma de antropomorfismo que é um termo até diferente. É quando, do ponto de vista figurado, Deus se comunica com o homem com um atributo, um tipo de emoção que um homem tem. Então, Deus se ira, por exemplo, é uma forma disso. Que ele arrependeu-se, por exemplo, é uma forma disso. É um eufemismo, na verdade. Mas não é eufemismo. Na verdade, o termo, ele na verdade pode ser melhor traduzido como o Senhor ficou triste ou se entristeceu por haver ter feito humano na Terra. É diferente. Porque se Deus é onisciente, ele é presciente também. Então, onisciência também preclude clarividência ou presciência, que significa saber o futuro com certeza absoluta. Então, a passagem, por exemplo, em Êxodo, eu sou o que sou, pode ser melhor traduzida como eu serei o que serei, né? O Rashi, né? Comentarista rabínico fala sobre essa questão no hebraico, em que significa que Deus é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. É uma passagem sobre Cristo também em Hebreus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu sou o que sou significa isso, na verdade. E seria o que serei em Êxodo. Essa questão de que Deus não muda e que ele é eterno. Por isso ele é, né? Em vez de nós que somos seres mutáveis, né? Então, o termo Nakan, essa parte é só que não tá completa aqui. Eu acho que não tá completo, na verdade. Aqui não é Nakan, é Nahan, que normalmente você lê.
Esse som tem som de H. E nesse contexto fica na Khan. Embora a minha pronúncia não esteja totalmente correta, mas uma pronúncia extremamente incorreta seria na Han. Mas na versão desse texto aqui, tá conjugado de forma diferente. Essa é a raiz da palavra, no caso. Então, significa ficar triste nesse contexto, né? Ou se entristecer. Então, na Han, na Khan. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que aí é onde é, a maioria aqui é onde é a Turquia, né, hoje em dia, que é do lado direito do Mar Egeu. Você pega um mapa comum. Eleitos, agora é o ponto, né, dessa passagem ser citada, segundo a presciência de Deus, né. Então, presciência significa saber o futuro. Então, Deus é onisciente, ele sabe o futuro até de forma contingente, né. Até o que vai acontecer se tal coisa acontecerem. E assim ele governa o mundo segundo o que ele acha melhor. E, obviamente, Deus sendo bom infinitamente, é óbvio que o que acontece é sempre o melhor. Aí você vai pra Teodiceia, né? Que é a questão do porquê existe mal no mundo. Eu não vou falar sobre isso essas aulas agora. Posteriormente eu vou falar. Mas, cara, a resolução da Teodiceia é simples. O ser humano tá em pecado, certo? Então, de quem é a culpa do pecado? Do mal no mundo? É do ser humano. Como que se resolve o mal no mundo? Dilúvio. Foi o que Deus fez, né? Deus se entristeceu com o homem, mandou dilúvio. É uma lista, né? É estilo Death Note, pra quem já viu Death Note ou já deu mangá. Então, Deus fez uma lista, ó. Vai ser só Noé, sua família, total 8 pessoas. O resto foi de base. E foi um número bem grande no dilúvio. Porque mais de 1500 anos ali depois de Adão. Do ponto de vista bíblico, né? Até o dilúvio, né? Da criação de Adão até o dilúvio. Um pouquinho mais de 1500 anos. É, e a datação é feita pelas. É, não cronologias, mas. Como você vê biblicamente isso daí. Pelas das questões associadas ao nascimento e morte de certas pessoas em certas passagens. Desde Adão, a sua linhagem, né? No caso, descendência. Mas o ponto é que um número expressivo de pessoas morreram no dilúvio. Então, como que se elimina o mal do mundo? É só tirando todas as pessoas do mundo, né? Eliminando todas as pessoas. Não é só assim que elimina o mal. Então, o problema do mal, na verdade, a causa é o ser humano. A única forma de eliminar o mal é estilo Thanos, né? Só que vai ser bem diferente do que eu pensaria, né? E a forma que o mal vai ser destruído no final tá em Apocalipse. A forma como de fato. É, e também a questão do inferno também, tudo que acontece no mundo é uma consequência. Pode não ter no mundo atual, mas vai ter no vindouro, né? Então, se alguém não crê em Cristo e tal, e vive uma vida como quiser, no fim, você vai ter uma pena, né? No inferno, né? Então, o mundo é justo na prática. Essa é a verdade. Pode não parecer justo nos olhos ilusórios de uma pessoa que não crê em Deus, né? E que não conhece a Bíblia. Mas na verdade o mundo é bem justo, na verdade. Absolutamente justo. Aí Atos 2:23 vai falar: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. De novo falando sobre o termo presciência. Tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, né? Obviamente Deus já sabia que Adão ia pecar, já sabia toda a história humana. Em Daniel, Deus mostra pra Daniel, né, em sonhos, a queda da Babilônia, a queda dos Medo-Persas, dos gregos e a vinda dos romanos antes de isso acontecer. Porque o que para muitos historiadores fica essa questão de que eles querem datar Daniel mais tarde. Isso seria impossível de prever, mas foi o que aconteceu. Enfim, Deus é presciente.
E tem coisas que, obviamente, pelo caráter e pela essência de Deus, que ele não pode fazer. Por exemplo, Deus não é um homem para que minta. Números 23:19. Ou seja, Deus não pode mentir. Por quê? E isso é contrário à sua essência. Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é imutável. Então, Deus é imutável, o que significa que Deus não pode subir em poder. Alguém que sobe ou desce em poder é mutável, certo? Ele não pode aprender, porque ele já sabe tudo, que é pra saber. E nenhuma criatura, ela consegue, ou irá conseguir, mesmo todas elas juntas, agir contra Deus ou estar no mesmo nível. Porque pra você ter tudo isso, você tem a essência divina. E só Deus tem a essência divina. Só Deus pode ser o que ele é de fato. E a criação é sempre inferior, imperfeita, infinitamente imperfeita e inferior. Então, quando a gente fala sobre coisas que Deus não pode fazer, é o que ele não faz porque ele é perfeito e imutável. Então Deus não pode ser tentado pelo mal, como diz Tiago, né? Por quê? Porque Deus é perfeito. Óbvio que ele não pode é, pecar. Como Deus é perfeito, como Deus não tem erro nenhum, então é óbvio que ele não pode pecar. Agora, anjos pecaram, viraram demônios, né? Na rebelião que não é dita na Bíblia com frequência, mas é dita em Apocalipse 12 e passagens de Ezequiel e Isaías. É dito sobre essa rebelião que aconteceu. E Jesus fala também sobre o diabo caindo do céu como um raio, e nos evangelhos, mas enfim. Nem filho do homem para que mude de ideia. E será que tendo prometido não o fará? E não o cumprirá? Então, Deus não pode mentir. Então, tudo que diz na Bíblia sobre o futuro, com certeza vai acontecer. Aqui nem Apocalipse, né? Outra coisa com relação à imutabilidade de Deus, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito, veja essa palavra perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus é imutável. Só Deus é imutável e só Deus é eterno. Nenhuma criatura pode ser imutável. Nenhuma criatura pode ser perfeita, logicamente, porque a perfeição só pode acontecer em Deus. Claro que, por exemplo, os anjos que não caíram, eles estão no estado de pureza e santidade maior que o ser humano. E que e talvez dê noção pra uma pessoa de especulação de que eles são perfeitos, mas eles não são perfeitos. Jó fala sobre isso, tem uma passagem de Jó que fala sobre isso, porém até por lógica. Por lógica do próprio texto bíblico, é óbvio que só Deus pode ser perfeito. E a perfeição também inclui você não cometer erros, você ser onisciente, você precisa ser onisciente, presciente pra você não cometer erros também. Então, obviamente, somente Deus pode ser perfeito. E eternamente, somente Deus vai ser perfeito. Nunca um ser humano, mesmo ressuscitado, vai ser perfeito. É sempre um estado de contínuo crescimento infinito. Tanto anjos quanto seres humanos, né? Em que há sempre a possibilidade de aprender, de ser cada vez mais conforme a imagem e semelhança de Deus, mas nunca exaustivamente, né? Porque é impossível. Não pode sim passar quantas casas decimais de anos que você pensar, é, sempre você vai estar em constante ascensão pela graça de Deus, obviamente. Senão é só declínio. Senão, sem Deus, o ser humano só vai pra baixo. Vai pro inferno. Mais e mais, né? Vai pôr no pé lá até grudar na lama. Mas tudo vem pela graça de Deus, realmente, né? Sobre a imitabilidade de Deus na questão 9, artigo 1. A gente vai ir de trás pra frente na suma, né? Aqui é um pouco mais na frente da suma. Mas como Deus é infinito, abrangendo em si toda a plenitude da perfeição de todo ser, ele não pode adquirir nada novo, nem estender-se a nada ao qual não tenha se estendido anteriormente. Portanto, o movimento não pertence dele de forma alguma. Então Deus move as suas criaturas na direção que ele deseja, mas ele não é movido por elas, né? Então, mesmo, por exemplo, a adoração. Deus não precisa do ser humano,
nem de anjo pra adorar ele. Deus não precisa de ninguém. E isso não altera nada, seu poder, onisciência, nada. Deus não muda. Obviamente, Deus se agrada que as criaturas adorem a ele e sirvam a ele. Também, talvez a principal, é porque Deus é amor, é porque isso é bom pra criatura em si. Todas as criaturas foram criadas por Deus e elas se beneficiam em adorar a Deus, porque é isso para que elas foram criadas e é nisso que elas podem continuar crescendo em perfeição diante dele, né? Elas nunca vão ser perfeitas, obviamente. Sempre vai ser um abismo infinito entre as criaturas e Deus, mas mesmo assim, sempre estão em constante crescimento pela graça de Deus e com certeza, se alguém sabe como o ser humano ou qualquer criatura deve viver, quem sabe isso de fato é Deus, né? Então, a criatura quer fazer tudo do jeito que ela quer, né? Sempre vai dar ruim, porque, obviamente, somos seres finitos e imperfeitos e pecadores ainda. Assim, alguns dos antigos limitados, por assim dizer, e antigos ele quer dizer filósofos, pela verdade decidiram que o primeiro princípio era imutável. Então, óbvio que Platão, Aristóteles, Xenofonte, os autores falaram coisas corretas, mas eram limitadas, né? Tão limitadas que levam ao inferno do mesmo jeito. Então, Platão provavelmente, não sou eu pra julgar ninguém, né? Mas ele é um autor muito bom, eu gosto dele, mas ele falou muita besteira. Eu nem vou citar aqui, mas falou muita coisa que é interessante, mas sem Cristo é impossível. Não tem como, pela razão humana, alguém chegar até Deus sem a sua ajuda. Então, salvação é uma iniciativa divina, né? Então, por isso, esses limitados é bem relevante aqui. Então, você precisa da Bíblia. Sem ela, não tem como chegar até Deus. Precisa de Cristo, né? Enfim, e fé. Hebreus, né? Aqui é uma coisa importante. Esse versículo, quem sou eu pra bater o martelo, né? O Ronald H. Nash batia o martelo, mas eu vou tentar não bater. Quem escreveu Hebreus? Com certeza não foi Paulo. Primeiro que Paulo sempre colocava o nome dele nas epístolas, né? Do ponto de vista de mostrar que era ele. Só que o grande ponto é que toda a estrutura de Hebreus é totalmente diferente, cara. Não só o grego é rebuscado, mas também a forma que ele explica é uma forma quase teórica. Em que ele sabe como fazer argumentos de uma forma, não vou falar helênica, mas ele de um cara que estudou muito em relação à retórica e coisas do tipo. Mas não só isso, isso é inútil. Acho que essa passagem é a que provavelmente mais mostra que é Apolo, que provavelmente escreveu Hebreus, né? Pra quem não conhece, Apolo, ele também foi um pregador na época de Paulo. E ele era alexandrino, né? Ele teve uma influência alexandrina muito forte. Então ele era um judeu que provavelmente estudou. Assim como Paulo estudou filosofia. Se Paulo de cor cita Aratos, Epimênides e outros autores, é óbvio que ele conhecia filosofia por ter lido, né? Nos seus estágios aí de estudos, né? Até antes de ser cristão. Então vai dizer, a voz do qual moveu, então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda mais comoverei não só a terra, senão também o céu, no Antigo Testamento. E aí o ponto que eu quero trazer, da imutabilidade de Deus. E de Deus como um primeiro princípio, primeira causa eficiente, né? Ainda uma vez mostra uma mudança das coisas imóveis, como as coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Então, o que as imóveis são? São as eternas. As coisas móveis são as mutáveis, as do mundo, por exemplo, como nós, como seres mutáveis. Mas tem as coisas eternas, as coisas de Deus que são eternas, as imóveis. Cara, isso daqui é muito conceptualmente, ok? Tipo, não é que ele tá tentando citar. Mas isso aqui conceptualmente é muito platônico aristotélico. É óbvio que esse cara que escreveu Hebreus, ele manja de filosofia. Tipo, esse texto mostra de uma forma clara. Só que ele falou de uma forma que remete a esse tema, mas ele fala de uma forma totalmente
baseada no Antigo Testamento em relação a como Deus é imutável. E toda a tipologia que ele usa também no livro em relação a gente ter questão do terreno e do eterno, né? É uma questão tipológica também. Mas é óbvio que essa passagem mostra que a gente tá falando de um judeu helenizado aqui. Um Apolo. Essa passagem mostra que provavelmente Apolo escreveu Hebreus. Lutero dizia a mesma coisa, mas enfim. Provavelmente Apolo. Pelo que tendo recebido um reino que não se pode ser abalado, porque é imutável, né? É imóvel. E tenhamos graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque nosso Deus é um fogo consumidor, então tem uma questão moral disso. Então Deus é imutável, Deus não muda, Deus é perfeito. E eternamente ele nunca mudou, ele sempre foi o mesmo, ele sempre existiu. Deus não causou a si mesmo, porque Deus não tem causa, né? Deus sempre existiu. Deus é só a causa de todas as coisas, mas ele não foi causado por ninguém, nem por si mesmo, porque algo que tem causa tem início, né? Deus não teve início, ele sempre existiu. Agora você pode pensar, como que eu posso entender isso com minha mente ignorante? Que Deus sempre existiu. É um fato. Você primeiro, na Bíblia, você tem que ser pensar assim, você vê um fato e guarda. Você vai entender ou não, não importa, mas você tem que entender os fatos. Se você entender os fatos, você já tá meio caminho andado. Tanto que você entenda o fato e não mude esse fato, né? Tá, obviamente, claro, gramaticalmente, historicamente, no contexto do texto. E gramatical histórico tem a ver com histórico no sentido linguístico do termo, né? Então, esses termos têm um ponto de vista histórico neles. Então, quando Paulo cita Aratos, que a gente vai ver posteriormente, outros filósofos, tem um contexto histórico, porque ele cita. Ele estava falando com um público ateniense, que sabiam disso. Então, ó, eu vou citar os seus próprios poetas, né? Pagãos, como eles falam uma coisa, que eles deveriam falar do verdadeiro Deus e não desses deuses falsos que eles acreditavam. Os gregos, né? Ele vai citar aqui, perdão, com relação a esse tema, o Aristóteles no livro 12 da Metafísica, como eu disse anteriormente, filosofia, ela não é útil para teologia, nem para interpretação bíblica, mas o tema de Aquino se envolve nesse contexto. Essa questão dos princípios móveis tem a ver com esse contexto aqui desse autor. Pois a natureza dos corpos celestes é eterna. É óbvio, sendo apenas uma espécie de substância, e aquilo que se move é eterno e anterior ao que se move. Aquilo que é anterior a uma substância deve ser uma substância. Ou seja, é a questão da causa primária eficiente que eles estão tentando postular aqui. É, portanto, claro que deve haver um número igual de substâncias de natureza eterna, essencialmente imóveis e sem grandeza, pela razão já exposta, né? Mas, obviamente, a gente está falando de um filósofo pagão que disse isso, né? Porque ele, pela razão humana, ele viu que tinha um ser eterno. É o que Romanos 1,19 diz. Então, Aristóteles, ele, pela sua própria razão, o cara é muito inteligente, ele viu que era óbvio que, ok, se existe um ser divino, se existe coisas divinas que criaram tudo, que são as causas primárias, elas devem ser eternas, né? E aí, obviamente, Aquino vem e fala, é Deus, né? Essa causa. Só que você não precisa de tudo isso daqui. Só com Romanos 1,19 pela fé você já consegue crer nisso. Tudo vem pela fé. Então, o ponto que eu quero mostrar, do ponto de vista filosófico e histórico, é que essa questão de corpos imóveis e imóveis era um tema que antecede a escrita de Hebreus. As leis de Platão, na parte 10.894, que é uma seção. Obviamente, sempre há um aumento de recepção do princípio inicial, chegada à segunda mudança. Com os acidentes, principalmente. Acho que é acidentes, mas é de Aristóteles, né? Desta vez para a próxima e ao chegar à terceira, admite uma percepção pelos observadores. Tudo surge por meio desse processo de mudança e alteração. É uma coisa realmente existente, sempre permanece fixa. Mas é quando muda para outra constituição, é completamente destruída. Ele tá falando que tem uma causa para coisas que são subsequentes. Então,
Você tem os animais, por exemplo, todos os tipos de animais, você tem uma causa que deve ser primária a todos eles e ao próprio ser humano, ou a todas as coisas criadas, né? Todos os gêneros de coisas. E aí cita Agostinho, né? Natura e Boni. Só Deus é imutável, isso é óbvio, e todas as coisas que ele criou, sendo do nada, ex nihilo, né? São mutáveis. Então Deus cria as coisas ex nihilo, que significa do nada. Porque teve um tempo que deveria não haver nada. Nada no sentido que eu não posso me comprometer, né? Eu não posso errar aqui. É diferente ensinar isso do que física, cara, ou matemática. Que eu não posso errar aqui. Nas aulas de outros temas eu não ligo de errar às vezes. Depois eu coloco no comentário, ó, eu errei nessa parte, mas eu não posso errar. O ponto é que só Deus é imutável e que ele criou as coisas do além. Ou seja, ele foi o casal primário. Então, se alguém criou as coisas ex nihilo, do nada, a luz, por exemplo, veio do nada. O que do nada significa que houve alguma forma física em que isso foi gerado, né? Como eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. Se eu até vou saber no futuro. Eu quero, né? Mas enfim. Eu curto física, curto astronomia. Seria legal ver como em um dia, no quarto dia, Deus criou tudo, né? E eu acredito pela fé que essa é verdade, né? Porque, obviamente, Deus é infinitamente mais sabe que o ser humano. Então, obviamente, ele sabe como ele criou as coisas, né? Por isso que eu acredito em Gênesis. Que nem sempre o efeito consegue me ensinar sobre a causa, né? Entende? Então, se Deus tá falando, ó, eu criei as coisas assim, 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 em 6 dias de 24 horas. 6 dias de 24 horas. Deixa claro, né? E no sétimo descansou, né? Então é óbvio que Deus é onipotente também, né? Porque obviamente as criaturas nunca poderiam fazer isso. Você tem aqui. Deve ter uma parte que aqui não vai falar sobre gênios, né? Deus não tem gênios e tal. Tem a ver com isso daqui. E aqui, por exemplo, é uma raposa. Aí você tem ali o domínio dela, o reino, o phylum, a classe. Então, Animalia, Chordata, Mammalia, ordem carnívora, família Canidae. Toda a árvore epigenética, filogenética, na verdade, humana, as bactérias, arqueia e eucaria, todas foram geradas por Deus e estão separadas de Deus, no sentido. Estão separadas no sentido que Deus é a parte de toda a criação, porque Ele é um ser perfeito, infinito e é a causa de tudo. Porém, elas são participantes da natureza divina, no sentido de que é, é Deus que faz elas subsistirem, além de ter criado, e continua as permitindo a elas a existência, né? Mantendo a elas a existência. Então, obviamente o ser humano muito mais, porque o ser humano tem a imago Dei, né? Tem a imagem de Deus no seu intelecto. Mas Deus, ele fez toda a criação, só que ele é separado de toda a criação, no sentido de que a criação é o que Deus criou, e não Deus, obviamente. Seria politeísmo. O politeísmo diz que tudo é Deus, isso não tem nada a ver. As diversas fragmentações desse termo, né? Então Deus ele é a parte a parte de toda a criação de uma forma absoluta, embora neles nos movemos e existimos, como a gente vê posteriormente. E aí vai ficar mais claro, né? Deus muda as criaturas conforme a sua vontade, né? Então, aqui vai ser dito em relação às criaturas que são mutáveis, segundo a potência. Esse termo potência é muito importante aqui, né? Porque ele cita toda hora. E vem de Aristóteles, tá? Ele fica falando sobre potencialidade, coisas do tipo. Mas isso aqui tem a ver com a questão no governo de Deus, do ponto de vista de dominância de tudo. Deus, ele continuamente rege a sua criação. Continuamente. Ele tem o poder
de dominância sobre essa criação e de mover essas criaturas mutáveis continuamente, conforme o seu desejo. Então, esse é um ponto importante, que as criaturas são movidas pela potência de Deus, pelo poder de Deus. E eu creio que essa passagem resume muito essa questão, que vai dizer aqui, porque nele, em Deus, né, vivemos, nos movemos e existimos. São três coisas aqui. Ou seja, Deus não fez o mundo e foi embora. Ele continua agindo na nossa criação, ao ponto que nele vivemos, nos movemos e existimos. E mesmo que você não acredite em Deus, continua sendo a mesma coisa. Que Deus, ele faz o sol nascer sobre os justos e injustos. E às vezes dá até uma vida boa pros injustos e uma ruim pros justos. O que é estranho. Mas o Salmo 73 explica isso com mais detalhes. Como também alguns de vossos poetas disseram. Que poetas? Filósofos que já vou citar. Somos da sua geração. Ou da sua criação, né? Então somos da sua geração. É isso daqui, né? Toda a criação é da geração de Deus. Todas as bactérias, a classe arqueia, todas as eucariotes, enfim, animais, fungos, tudo foi criado por Deus, no caso. Então ele é a causa primária e obviamente seu conhecimento é infinito. Então ele foi o primeiro químico, primeiro físico, primeiro tudo de uma forma divina, né? Obviamente. O químico, ele estuda o que Deus criou sobre química. Então ele tá parte disso. Ele criou, ele sabe disso exaustivamente. A ponto de que toda a soma do conhecimento humano é lixo, né? Comparado a Deus, né? É pouco. Nada, na verdade. Pouco é até um termo errado. É nada, na verdade. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, né? Então não é imagens, coisas que o homem consegue criar. Pelo contrário, é algo totalmente à parte do ser humano. Embora Deus faz o ser humano participante da natureza divina ao colocar nele a imagem de si mesmo, do seu intelecto, né? E somos cada vez mais participantes da natureza divina, enquanto mais servimos a Cristo, né? Paulo citou em Atos 17, né? Duas obras, né? Que é a de Aratos, Painômena, e a de Clientes, eu acho que não lembro como é em português, mas Hino a Zeus. Por que ele citou essas passagens? Porque o público dele era um público ateniense, e ele estava usando os hinos que eles compunham para tentar fazer seu ponto na sua pregação. Então, ó, tudo que vocês estão adorando aí, essas imagens que você vê em Atenas, é tudo errado. Esse altar ao Deus desconhecido, Deus que vocês não conhecem, eu tô falando pra vocês. Que não é essas divindades pagãs aí que vocês inventarem. Então, a citação é essa. E eu peguei essa versão que tava em inglês, do suplemento da introdução do Novo Testamento. É um livro. E vai falar aqui, né? Essa é uma passagem. No artigo que eu escrevi, que eu acho que é no volume 3 dos Resquícios da Natureza Divina, eu acho que é o 3 ou o 4. Eu fui checar essa passagem no original em grego. Essa passagem do Aratos. As duas passagens. E parece que Paulo citou de memória, provavelmente. E aí tem artigos, por exemplo, em relação a Romero e a citações socráticas, por exemplo, poemas, seja homéricos ou não, o Aristóteles citando poemas também, em que essa citação de memória ou com um fim específico era o comum. Então, essa citação de Paulo, ela não foge muito da citação normal da época em relação à retórica, né? Em que você cita um poeta, por exemplo, nesse caso falando sobre divindades pagãs, né? Que não existem, mas era normalmente usado de uma forma, os poemas homéricos, por exemplo, com um certo fim argumentativo, retórico. Até Sócrates às vezes usa sem contexto Homero ou outros poetas
com fins retóricos. Então não é que ele tá citando errado, ele tá citando com fins retóricos. Nesse caso, até o contexto assim, não é tão relevante, mas o ponto é que ele tem um fim retórico, que é pregar, né? É falar, ó, vocês estão adorando uns negócios totalmente errados. Eu vou mostrar o verdadeiro Deus, né? Então vai dizer que todas as ruas e todos os mercados da humanidade estão cheios de Zeus. No caso, também cheio deles estão mares, portos, blá blá blá. O que importa é essa parte amarela, pois também nós também somos sua geração. Então ele cita essa passagem aqui, um texto pagão, com o fim de tentar ensinar o seu público, que era um público ateniense, né? Então eles manjavam aí de todas as vertentes filosóficas aí da época anterior. E ele tá tentando pegar sobre a verdade, né? E outro texto que também é citado é: o começo do mundo foi de ti, e com a lei tu governa todas as coisas. A ti toda a carne pode falar, porque somos tua geração. Portanto, levantarei um hino pra ti e cantarei sobre o teu poder. Porque aqui eles falam do ponto de vista do cliente. Tem outras citações associadas a isso, tá? Mas fala com relação a Zeus, né? Porque Paulo pega isso daí e ele cita do ponto de vista pra falar sobre o Deus de verdade, né? Não desse falso que os atenienses acreditavam, né? Então é muito interessante a retórica de Paulo em citar. Tem uma parte que ele cita Epimênides, por exemplo. Eu falei do paradoxo de Epimênides. Em citar autores da época, porque pessoas que estavam falando conheciam esses autores, né? E isso teve impacto na pregação, né? Então, se os poetas disseram isso daqui que eu vou falar, eu não tô falando uma coisa que é muito longe de vocês. Mas eu vou ter que ensinar pra vocês. Ó, o que vocês acreditam tá errado. Isso que ele tava falando, né? O que vocês devem acreditar na verdade é no verdadeiro Deus, que é o Deus bíblico, que é o Deus cristão, né? Que nos deu a palavra inspirada pra. Que é a Bíblia, né? Pra gente saber sobre ele. Pra gente viver para ele. Você aprender teologia é inútil se você não viver o que você aprendeu, né? O objetivo da teologia também é você se aperfeiçoar no sentido de ser cada vez mais igual a Cristo. Você nunca vai ser igual a Cristo, no sentido que Cristo é perfeito, né? Obviamente, ele tá infinitamente aquém de nós, eternamente. Infinitamente acima. Mas o que o Espírito Santo faz é nos mover. Nele nos movemos e existimos para continuamente ir além. Em ser cada vez mais igual a Cristo. A Ele mesmo. Igual a Deus. No sentido de ser cada vez mais iguais a eles, no sentido de 2 Pedro, né? Sermos participantes da natureza divina. De outra forma, para ficar mais claro, né? E nós sermos cada vez mais bons servos de Deus em si. Não só servos, mas também, Cristo vai citar algumas passagens nesse estilo, amigos também, né? Filhos adotivos de Deus. Nós somos criação dele também. Obviamente, Deus é amor, Deus nos ama. Ele quer nosso bem. Só que quando a gente fala Deus quer nosso bem, a gente tem que fazer o que ele manda, né? Nenhum pai que diz pro filho, ó, você tá errado nisso, 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 tem que mudar. Então esse é o ponto. Você conhecer quem Deus é de fato, que isso pode ser aferido através da Bíblia, e nenhum texto extra-bíblico pode te inferir sobre isso de forma absoluta, somente textos inspirados, no caso, o Antigo e o Novo Testamento pode dizer isso, né? Que podem te fazer salvo para a salvação, né? E quem converte uma pessoa, o final de Judas diz isso, né? Da epístola, tira alguém do fogo, né? Tô tentando parafrasear. Tira alguém da lama, assim, do charco de lodo. E tira alguém que tava se afundando pra realmente viver de verdade, né? Somente quando você conhece Deus, que você vive de verdade. E qual que é o fim do ser humano pra acabar, né? Cristo. O fim do ser humano é
agradar a Cristo. Como que se agrada a Cristo? Vivendo conforme ele andou. Vivendo a sua vida. Os evangelhos é pra gente viver aquilo, não é só pra gente entender. A parábola do semeador, a parábola do bom samaritano, não, é pra a biografia de Cristo, que são os evangelhos, as 4 faces de Cristo nos evangelhos, é literalmente uma biografia didática pra te ensinar como você deve viver. É simples, Deus tá te falando, um ser perfeito vem e te fala, ó, você é um ser perfeito, você não sabe o que é certo e errado. Eu vou te ensinar o que é certo e errado. Eu já te dei uma noção de certo e errado na Imago Dei, mas agora eu tenho que te ensinar, porque você tá inclinado pro pecado. Você não vai conseguir me seguir. E com certeza, se você não me seguir, você vai se ferrar, porque você não vai conseguir. É, vai viver pra si mesmo e isso vai te causar sempre um mal, né? Porque você não viver pra Deus sempre vai fazer viver na especulação de viver como você quer. E sempre vai ser uma vida que te afasta de Deus e que te afasta da verdade, né? Você cria mal pra sua própria alma, né? Então você estudar teologia tem umas implicações práticas na sua vida. Então, em Simpósio, Platão diz que é impossível ensinar virtude, o ser humano ensinar virtude pra outra pessoa e cobrar por isso, porque seria um sofismo, né? Tem até um livro chamado O Sofista. É um sofismo, você tá falando que você vai me ensinar a ser uma boa pessoa, vai ser o coach da vida. Você não é melhor que eu, você é um ser humano. Não seria perfeito, como que você vai me ensinar a ser virtuoso? Como ser humano quer ensinar outro ser humano a ser virtuoso? Então, como que. Até o próprio Sócrates no simpósio vai ter que concluir, né? Que obviamente, se há uma arete, né? Que é a virtude em grego. Se há uma virtude divina, ela tem que vir de um ser perfeito. E esse ser perfeito é Deus. Só que como que a gente vai aprender sobre Deus? Eles não tinham as ferramentas. Os caras em Atenas não tinham as ferramentas. Eles tinham só o intelecto deles. E era insuficiente pra isso. Que eles precisavam da Bíblia. E a gente tem a Bíblia. Agora você precisa da fé, né? Você crê que a Bíblia é verdade? Então você tem que ler ela e ver qual é que é. É isso. Não tem outra forma. Pedir a Deus sabedoria e tal. Então, o estudo de teologia ela tem implicações práticas na nossa vida. Na verdade, ela é a nossa vida, né? Ela não é inútil. Pelo contrário, ela não é só um recurso acadêmico. É um recurso de vida, né? Não só pra você, mas pra as pessoas ao redor também. Então, não é sobre coisas materiais, né? Mas sobre coisas mutáveis, né? As coisas eternas, como a gente viu em Hebreus. Você não busca o reino mutável, mas algo imutável. Que só tá em Cristo, né? Então, a gente vai continuar posteriormente, ainda em Tomás de Aquino, em relação a esse tema. Provavelmente eu vou até a 6ª aula no máximo, porque tô focado em fazer o comentário na Suma Teológica. E eu vou continuar também fazendo os vídeos sobre outros temas, né? Então pode ficar tranquilos que eu vou fazer outros vídeos sobre computação quântica. Só que de meio a tempo eu vou fazer esses vídeos de teologia. Eu escrevo livros sobre o tema e é óbvio que eu deveria falar sobre o tema. É o tema que eu mais sei, incrível que pareça. Todos os temas que eu sei muito menos que teologia. Enfim, é isso. Até o próximo episódio.